Beleza, então. Vamos orar? Então, vamos ficar de pé para esticar as canelas aí? Ah, pô, esticar de pé, esticar a canela, que isso, pô. Sou jovem, não preciso esticar nada. Né? Beleza, vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por esse dia, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos estar estudando a Tua Palavra, aprendendo mais do Senhor. Agora eu te peço que o Senhor também abençoe esse rapaz, amigo da nossa irmã, que mencionou aqui, o Edu. Senhor, que Tu possas abrir as portas para ele em relação à salvação, que ele possa encontrar entendimento na Tua Palavra e que haja aquele que possa pregar o Evangelho para ele, Senhor. Que Teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos também, Senhor, pelos queridos amigos aqui que vão fazer prova, que o Senhor possa abençoá-los, dar-lhes condições de atingir o melhor resultado dentro daquilo que eles se prepararam e estudaram, que eles não sejam atrapalhados por nada externo, mas que eles possam ser bem-sucedidos, assim como os Teus servos sempre foram bem-sucedidos porque Te obedeceram. Abençoa-nos, seja com a cachorrinha também, Senhor, que está passando mal, que o Senhor possa aliviá-la e, se for da Tua vontade, curá-la. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Tá aí, ó, na tela, sábios ou tolos? Vocês sabem o que significa a palavra sábio e o que significa a palavra tolo? A nossa lição de hoje vocês já estudaram semana passada e vão continuar hoje o livro de Provérbios, não é isso? E aí tá aí, colocando nossas atitudes na balança. Será que as nossas atitudes, elas são classificadas como atitudes de pessoas sábias ou atitudes classificadas de pessoas tolas? Deu para entender a ideia? É isso que nós vamos conversar hoje. E aí o texto que a gente vai trabalhar não tem um texto específico, são vários textos, tá bom? Então vamos lá, contexto. O livro de Provérbios, ele contém muitas afirmações assim rápidas, breves, curtas, né? Mas elas têm muita sabedoria nessas afirmações, né? Por exemplo, como levar uma vida pautada por princípios divinos, né? Essa é a ideia, né? Embora o livro ele tenha sido escrito lá em Israel muito tempo atrás, as mensagens desse livro podem ser aplicadas hoje, no dia de hoje, para mim e para a sua vida. Já parou para pensar nisso? Que se você ler um versículozinho ali de Provérbios, aquilo ali já pode fazer sentido para você hoje, para você aplicar na sua vida hoje e mudar a sua vida. Ao estudar o livro de Provérbios, né, os alunos, nós aqui vamos aprender a sabedoria que vai nos ajudar a nos aproximar do Senhor, tá bom? E Provérbios ele é muitas vezes interpretado de forma errada. Sabe por quê? Porque a ideia quem olha, passa o olho no livro muito rapidamente, quem lê um versículo isoladamente não tenta estudar o contexto, como que ele foi compilado, escrito, como é que foi feito isso, que época e tal. Claro que vocês já tiveram esse momento de contexto na semana passada, né? Mas vocês sabem, o livro de Provérbios ele contém ditados conhecidos da época, igual você falar um ditado popular dos dias de hoje, nosso aqui brasileiro, no nosso contexto, e de repente a pessoa que fosse escrever o livro de Provérbios, ela pegasse esse ditado e colocasse no livro. Claro que se colocar algum ditado popular da época no livro, é porque foi Deus que guiou esses homens para que colocassem essas verdades no livro. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Agora eu vou pegar um ditado popular brasileiro e dizer que é Provérbios, não é isso. Provérbios é o livro que está na Bíblia. Naquela época tinham ditados populares e muitas outras informações conhecidas da época que foram inseridas no livro, e pelo fato de serem inseridas no livro e pelo tempo que isso passou e continuou o livro preservado para nós até hoje, mostra que aquelas verdades populares não eram apenas verdades populares, mas eram uma verdade de Deus, uma verdade divina para a nossa vida até hoje. Mas são ditados populares. Quer ver um ditado que eu conheço, que eu sempre ouvi muito? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouviu falar nisso? Não, então já está aprendendo um ditado popular. E não deixa de ser verdade. Agora, quer dizer que toda pessoa que falar muito, ela vai estar dando bom dia a cavalo? Calma aí, vamos entender o ditado primeiro, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. O que significa isso no ditado popular brasileiro, né? Quem fala demais, quem está falando muito, falando o que não precisa ser dito, em vez de ficar quietinho, tem hora de falar, tem hora de ficar quieto, não é isso? Então quem fala demais, acaba que passa vergonha
como quem estivesse falando com um cavalo. Entendeu a ideia? Um animal. Deu para entender? Passa vergonha porque está falando muito. Entendeu? Então, agora eu pergunto para você, toda pessoa que falar muito vai passar vergonha como se estivesse dando um bom dia a um cavalo? Oi, cavalo, bom dia. Entendeu? Vai passar essa vergonha? Não. Por quê? Porque tem gente que tem que falar muito, né? No sentido assim, tem um professor dando aula, igual eu aqui, ou um pastor pregando, ou na sua escola, ou em qualquer outro lugar. Alguém precisa dar um discurso. Ela vai falar muito. Ela não vai falar pouco. Ela vai falar normal, falar um tempo lá, meia hora, sei lá, 40 minutos, não é isso? Ela vai falar muito. E aí, por causa disso, ela vai passar vergonha como se estivesse dando bom dia ao cavalo? Não, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os ditados, eles têm sabedoria. E que não quer dizer que você tem que interpretar como uma fórmula matemática. Eu, como professor de matemática, você já deve ter visto alguma fórmula matemática na área de geometria. Já viu, né? Na área de sei lá, retângulos, triângulos, alguma coisa. Área dos retângulos, área dos triângulos. Você já deve ter visto, né? Alguma fórmula matemática. E quando você pega aquela fórmula e obedece ela, coloca certinho o número lá, não dá certo a conta? Dá ou não dá? O ditado popular não é assim. E os ditados de sabedoria de provérbios também não são assim. São verdades universais que é para você absorver e administrar de acordo com a sua vida. Você vai ter que avaliar, esse é o momento de eu falar muito ou de eu falar pouco? Esse é o momento de eu falar pouco. Se eu falar muito, eu vou passar vergonha, dentro do contexto do ditado popular. Entendeu? Agora, esse é o momento de eu falar muito ou pouco? Esse é o momento de falar muito porque eu estou dando uma aula. Então não vai ter problema. Entenderam a diferença? Por mais que tenham verdades no livro, são noções de sabedoria que você precisa administrar e decidir se aquele momento é o correto ou não para fazer determinada coisa ou tomar determinada atitude. Combinado? Entenderam? Até aí? Então, por exemplo, quer ver um versículo muito conhecido e a gente pode cometer um erro, se interpretar de forma errada? Quer ver? Aquele ensina o menino no caminho que deve andar, não é isso? E quando ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. Resumindo o versículo, não é isso? Aí, de repente, você descobre que tem uma mãe, que o filho dela já é grande, sei lá, sempre foi criado na igreja e ele se desviou do caminho. Então, ele não está na igreja, não serve a Deus. Então, o que você vai concluir? Essa mãe não ensinou esse menino no caminho que deve andar, então essa mãe está errada, ela é culpada, o menino não é culpado, não, ela que é culpada. Aí você vai tomar uma conclusão errada por causa do versículo que você entendeu de forma errada. E esse versículo quer dizer o seguinte: se nós ensinarmos os filhos, os nossos, né, que estão conosco, no caminho que deve andar, a sabedoria vai dizer que eles, no final da vida deles, no caminhar da vida deles, no desenvolvimento da vida deles, eles não vão se desviar. Mas se eles se desviarem, foi escolha deles, não foi por falta de ensinamento. Então não é uma verdade matemática. Ensina que ele não vai se desviar. Pronto, se fosse isso, te pegava todo mundo, daí ó, arrastava para a igreja e estava amarrado aqui, não foge ninguém. Não foge ninguém, não sai ninguém. Porque se sair, não está sendo ensinado. Então bota aqui dentro, tranca as portas, vamos morrer aqui. E vamos ficar sendo ensinado até o versículo funcionar na vida da pessoa. E quando funcionar, pode ir embora, que aí tu não vai se desviar mais, está garantido. Não é assim que funciona Provérbios. Isso que a gente precisa entender. Combinado? Ficou claro isso? Então tá bom. Então vamos lá. Aí a revista trabalha com a ideia de o que não é e de o que é. Então o que não é, né, do contexto de Provérbios. Vamos ver aí. Se o negócio funcionar, porque resolveu travar, a gente aperta aqui que ele obedece. Provérbios não é um livro de autoajuda e nem uma caixinha de promessas para vivermos uma vida feliz. Então não é um livro que você vai ler e se sentir melhor no sentido de, eu vou ler para me sentir bem, eu vou ler que esse livro vai me dar promessas para a minha vida e agora eu sei que Deus vai fazer a obra, aleluia, glória a Deus, começa. Não é isso, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Mas o que é então? Provérbios é um livro de instruções para orientar a nossa vida, a minha e a sua vida. Instrução é o seguinte: se você fizer certinho, vai dar certo no final, essa é a ideia. Só que, pensa no manual de instruções. Já comprou alguma coisa, já ganhou, sei lá, alguma coisa que tem um manual de instruções para você utilizar, montar? Já? Beleza. Você tem que seguir aquelas instruções para funcionar, correto?
Mas você, no manual de instruções diz assim, ó, faça isso do lado de fora, faça isso do lado de dentro, faça isso vestido uma roupa bonita, vestido uma roupa feia, de amarelo, de verde, de azul. Não, ele não, o manual de instruções não se preocupa se você está vestido, bem vestido, mal vestido, se você está com mais alguém junto com você, se você está sozinho, não é verdade? O que eu quero dizer com isso? O manual de instruções, ele tem algumas instruções, as outras você tem que saber o que fazer. Tem coisa que você, por exemplo, você vai ganhar um aparelho eletrônico, o manual de instruções não vai dizer assim, não monte ele, não ligue ele dentro da piscina. Mas você sabe que se você usar um aparelho eletrônico dentro da piscina, vai dar problema, sim ou não? A não ser que não seja prova de água. Não, sim, claro, a não ser que seja prova de água, mas normal, se ele não falar que é a prova de água, o que você pode fazer? Ficar bem longe da água, não é isso? Para que ele funcione. Isso é uma coisa que você já sabe. O que eu quero dizer com isso? Que as instruções de Provérbios vão funcionar se você segui-las, mas o jeito de seguir essas instruções é você que vai ter que ter, né, maturidade para administrar de que forma você vai seguir. Eu vou montar o aparelho eletrônico dentro da piscina, vai dar ruim. Pô, mas eu montei certinho, do jeito que estava no manual, não vai funcionar. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Muitos pensam que a sabedoria ela está associada assim, a pessoas mais idosas. Já parou para pensar nisso? Aquele homem é um sábio, aquela mulher é uma sábia, aquela pessoa, que sabedoria. Se você pudesse imaginar agora qualquer pessoa sábia na tua cabeça, tu não vai lembrar de um adolescente, nem de um jovem. O normal é você lembrar de um velhinho, né? O mestre Miyagi lá do Karate Kid, não sei se vocês já viram esse filme. Mestre, se você falar em mestre, mestre tem que ser velho, né? Não é não? Não precisa ser o mestre Miyagi do Karate Kid, mas se for um mestre, esse cara é o mestre, ele tem que ter 700 anos, não é não? Não é? Então, e os desenhos, os filmes botam os mestres como se fossem velhos. De fato, os velhos têm sabedoria e têm experiência de vida, mas esse livro ele tem uma coisa muito interessante. O livro de Provérbios ele deixa claro que para ser sábio não depende de ter mais idade. Então, adolescentes podem ser sábios? É a pergunta. O que vocês acham? Podem. Difícil, mas pode. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de sabedoria de sábios e alguns exemplos de tolos. Então, vai abrindo aí. Alguém abre esse aí. 18:15 de Provérbios. É receptivo ao ensino. E alguém abre 1:7, que é o tolo, para a gente comparar. Está sempre ansiosa e pronto para aprender. O capítulo 18 e o verso 15 diz que a pessoa sábia está sempre pronta para aprender, na versão que ele usou aí, não é isso? E agora, comparando com o tolo. O Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então vocês viram aqui, dois versículos. Um versículo que vai falar que o sábio, ele é receptivo ao ensino, ele aceita o ensino, ele tem prazer em receber o ensino, né? E o tolo, ele despreza, acabou de ler aqui, primeiro ele fala o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, mas os tolos, os loucos, eles desprezam o ensino. Então, uma coisa que você já pode aqui já aprender, é que se você quiser ser sábio, você tem que ser aberto para receber o quê? O conhecimento, o ensino, né? Dinheiro não, o ensino, tá certo? Então vamos ver outro tipo aqui. Ouve conselhos, capítulo 12, verso 15. Quem vai vir aqui ler aqui? Vem aqui na frente. Eu já vou abrir o outro aqui também. Quem vai abrir? É o mesmo versículo. Já leu os dois então. A gente já vai comparar os dois aqui. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, você vê que esse versículo mostra o seguinte: o caminho dos insensatos, dos tolos, parece que é correto. Repara aí no lado dos tolos, na letra B, que parece que ele acha que está certo, porque parece que é correto o que ele está fazendo, ele acha que é o dono da verdade. Deu para entender? Esse é o tolo. Mas o sábio não, como ele leu ali no versículo. Ouve, aceita os conselhos. Então, quando o pai, a mãe, um líder da igreja, uma pessoa mais velha, ou até um colega que está seguindo a palavra de Deus, te dá um conselho que você vê claramente que é bíblico, não adianta teimar. Se você teimar, você vai se comportar como tolo que acha que é o dono da verdade. Agora, se você receber esse conselho bíblico, veja bem, a gente que é cristão, a gente não recebe conselho que não seja bíblico. Tem que ser algo que a Bíblia aprove, que a Bíblia concorde. Se a Bíblia for contra, por mais bonita a frase,
não é um bom conselho, não é para ser seguido. Sobre isso, conselhos bonitos, frases bonitas que não estão na Bíblia, muitas vezes a gente vê isso na TV, na internet, em vídeos, em revistas, em coisas que a gente gosta de ver, e às vezes, né, principalmente blog de menina, ai, sabedoria do dia, aí falar uma besteira que não está na Bíblia, entendeu? Tá certo? O menino também, e aí, qual é o parça aqui, me deu uma dica maneiraça, mas não está na Bíblia, entendeu? Aí não faz diferença nenhuma. Então aí você vai estar sendo o quê? Tolo, achando que isso aí é a verdade, é o caminho que parece certo, quando na verdade você deveria ouvir o conselho. Que conselho? Aquele que vem da Escritura, aquele que vem de pessoas que têm a sabedoria que vem de Deus, tá bom? 11:25. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Desenho o quê? Descedentado. Então assim, a pessoa que é sábia, ela se importa não só com ela, mas com os outros. Você vê que o versículo mostra isso, né? A ideia de ser ajudado, algo nesse sentido. Mas o capítulo 18, verso 2, vai mostrar o oposto. Mostra que o tolo, né, é o centro do mundo. Ele acha que é o centro do mundo, ele é o bonzão. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Então, muito obrigado. Você vê? O tolo, ele não quer aprender. Ele até finge que está ouvindo você, mas ele está só naquela conversa para falar o que ele quer falar e depois meter o pé. Conhece gente assim? Claro que conhece. É tolo, entendeu? Ele não é sábio. Tá bom? Vamos lá. Aceita ordens e repreensão. Esse é o sábio, né? Vê aí, capítulo 10, versículo 8, e depois o outro capítulo 9, versículo 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Tá vendo? Ele aceita a repreensão, o mandamento. Agora vai o 9 e 8. Não repreenderá o zombador, caso ao contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio e ele amará. É isso aí, tá vendo? Obrigado. Então, o anterior falava de mandamentos, que o sábio recebe o mandamento. E esse versículo aí, ele aceita, ele ama a repreensão. Queridos, quando a gente é repreendido, biblicamente, gente, quando a gente falar alguma coisa assim, tem que lembrar que é tudo baseado na Bíblia. Se não for na Bíblia, não adianta a pessoa te repreender, não, porque eu não gosto do que você fez. O que tem a ver que tu não gosta? Tá errado. Se tá errado, tem que mostrar na Bíblia. Entendeu? Se não está na Bíblia, como que eu vou saber que aquilo está errado? Deu para entender? É porque está na Bíblia. Aí, vamos lá. Aceita ordens e repreensão. Então, o sábio, no primeiro versículo que a gente leu, ele aceita o mandamento, ele gosta do mandamento, ele quer se esforçar para cumprir o mandamento, as coisas que Deus ordenou para ele cumprir, e que os pais ensinam, e que a igreja ensina, e muitas coisas. Mas ele também ama a repreensão. E quando ele recebe uma repreensão, e ele sabe que aquilo é de Deus, que está na Bíblia, ele fica triste com o erro dele. E quem não fica triste com o seu erro precisa prestar mais atenção, porque a gente tem que se entristecer com o nosso erro, mas ao mesmo tempo ele agradece e fica feliz, porque uma prova de amor de Deus e da pessoa que está compartilhando com você aquela repreensão é justamente estar ali te alertando, porque se você continuasse naquele erro, a direção final disso era o quê? Morte. Sempre é morte. O erro até o final vai levar à morte. Então você tem que amar. O sábio ama a repreensão. E o tolo, então? Ele não aceita e quer distância dos sábios. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Muito obrigado. Então ele não ama aquele que o repreende e nem se chegará aos sábios, ou seja, ele quer distância de quem é sábio. Se existe uma pessoa que busca e pratica a sabedoria de Deus, que está na Bíblia, na vida dela e na igreja, onde ela estiver, o tolo olha para aquilo, ele não gosta do que está vendo e ele quer distância. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas fogem de pastor. Não é só de mim não, estou falando de geral. Sabe por quê? Porque se ela estiver perto do pastor, o pastor vai orientar. E ela não quer. Ela quer ser tola. Já viu aquelas vezes que você, de repente, caraca, minha mãe, dá um migué aqui, deixa eu dar uma desaparecida aqui, porque eu tô errado, mas eu quero ficar errado, porque se minha mãe vier, ela vai me corrigir. E eu não quero que ela me corrija, porque ela vai exercer sabedoria. Eu quero ficar longe dela nesse momento. Talvez você não tenha pensado desse jeito, mas funciona desse jeito. Deu para entender?
O sábio, ele tem autocontrole. Capítulo 12, verso 6, capítulo 20, verso 3. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue. 3 aí. Então, você vê, a palavra do ímpio, ela derrama sangue. Ou seja, a pessoa que é ímpia, ela não se controla, ela fala ao ponto de matar alguém com a própria palavra. Vai. É uma honra para alguém ficar longe do conflito. Agora, o sábio, ele quer o quê? Se afastar do conflito. Obrigado. Então, é uma honra para alguém que se afasta e controla esse conflito que ele pode estar envolvido. E o último, ele se irrita com facilidade, né? O tolo. Você vê que os mesmos versículos que a gente leu dizem isso. Mostra claramente que a pessoa que é ímpia, ela machuca os outros e se incomoda com os outros. Agora, a pessoa que tem controle, o texto mostra que ela é sábia, ela consegue controlar, ver que aquilo ali é mal para a vida do outro. Cuidados que devemos tomar. Olha o versículo aí, que está na tela. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O que ele está dizendo? O que vocês acham? Que até o cara que não serve a Deus, que é tolo, comete erros atrás de erros, se ele só ficar quietinho ali, ó, já vai parecer que ele é sábio. O que o texto está querendo dizer? Não é para a gente fingir que é sábio, não. Mas é que a gente tem que entender que quanto menos a gente avançar no erro, melhor. Mesmo que ainda eu esteja errado, é melhor que eu erre menos do que eu erre mais. Então até o ímpio, insensato, o tolo que erra toda hora, se ele der uma reduzida no erro dele, vai ter gente que já vai achar ele sábio, porque ele já vai dar uma melhorada. Deu para entender? Então a gente tem que ter cuidado. E nesse sentido, aqui a gente está falando especificamente do falar, da língua, né? E é pela fala que a gente impressiona algumas pessoas, que a gente mostra a nossa opinião, nossa vontade, nossa indignação. Às vezes eu estou indignado, não gostei disso e tal. Mas atualmente a gente também tem, né, o quê? Um outro ambiente, além da fala, que a gente se comunica, que é o ambiente virtual, da internet, das mídias sociais, não é isso? E não é apenas cuidado com o que a gente fala, mas com o que a gente vai escrever ali, digitar ali. Você já teve alguma experiência que você ia escrever alguma coisa para alguém pela internet, por alguma mídia social ou pelo Zap, sei lá, e você deu uma segurada e não fez? Já aconteceu com você? Provavelmente você foi sábio nessa hora. Porque se você vomitasse o negócio que normalmente com a língua não dá tempo, cara, que a língua tá aqui, ó. É só mexer, ela fala, entendeu? A gente começa a falar. Mas quando você está digitando, dá um tempo para tu respirar ali, tu vai pensar, tu vai escrever. Então, quando aquela pensadinha que você deu e tu desistiu, foi a melhor coisa que você fez. Mas o que o texto está querendo lembrar aqui é que a gente tem que ter cuidado com o que sai da gente. E Jesus mesmo falou uma coisa muito interessante quando ele foi cobrado pelos religiosos da época, em que ele estava ali num momento de comunhão, de compartilhar do alimento, e a regra daquele alimento ali que ele tinha que compartilhar, tinha que lavar a mão. Não é igual a gente aqui, a regra de lavar a mão porque é higiene, não. Lá era higiene, mas era religião também. Tinha que lavar a mão, fazer uma oração lá, um negócio lá religioso. E ele foi cobrado para purificar a sua mão, sei lá o quê. E aí ele disse o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra, ou seja, a mão dele meio que suja comendo o alimento. Claro que contamina, mas ele disse que a gente tem que estar preocupado com uma contaminação muito maior do que essa. E eu digo mais, hoje a gente está vivendo o tempo de Covid, que existe a contaminação, a infecção, também pela mão suja, pelo que está no ar e entra na gente, não é isso? Mas Jesus disse que mais importante é se preocupar não é com isso que entra, mas é com o que sai. É isso que Jesus falou, o que contamina mesmo o homem é o que sai. Quando sai, ele se contamina, sai aquele mal, aquele pecado vomitado ali, aquela palavra terrível, ou aquela, no caso da internet, digitação lá, aquele negócio que você digitou, que vai matar a pessoa, de tão poderoso que aquilo é. Isso que contamina o homem, contamina você e contamina quem recebe. Entendeu? Então é isso que Provérbios está falando aqui. A gente tem que ter cuidado com o que vai externar, com o que vai sair da gente. Mais cuidado com o que sai do que com o que entra. Claro que a gente tem que ter cuidado com o que entra. É que Jesus está explicando que não adianta nada ficar lavando mãozinha, hashtag fica em casa, Covid, máscarazinha, não sei o quê. Na hora que eu tenho que ter sabedoria, eu vou lá e solto uma palavra de morte
entro na internet, meto um hater lá terrível, um hater lá para alguém, e ainda me exponho e exponho a vergonha do evangelho e machuco as pessoas. É isso que está falando aqui. Vamos mais um pouquinho, alguns textos bíblicos. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura Suscita a ira. O que esse versículo quer mostrar para a gente? A resposta ou palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, ou em outras palavras, provoca a ira. E a palavra branda? O que é a palavra branda? Que dá para falar com alguém quando ela ainda está ali na confusão dela e tal, mas dá para falar desde que você tenha uma palavra o quê? Branda, com calma, com cuidado. Mas se puder, nem fala, aguarda. Se puder esperar, né, falar com alguém, é melhor esperar, tá bom? Então use palavras o quê? Gentis. Porque a consequência de não usar piora a situação, beleza? A gente não está dizendo para os meninos serem, todo negócio, todo assim, fraquinho. Não é necessariamente isso. E nem para as meninas também serem sentimentais. Não, aqui a ideia é, perceba que naquele momento uma palavra calma, uma palavra pode ser até verdade, pode ser uma verdade até que incomoda. A verdade que você vai falar pode ser uma verdade que incomoda. Mas se for uma palavra correta, sem extrapolar, recheada de amor, e esse amor não é sentimentalismo, amor é preocupação com o destino daquela pessoa, com o resultado que aquela pessoa vai ter na vida dela, sabe? Não é, ai, como eu te amo, não é isso. Você já viu Jesus assim na Bíblia? Ai, como eu te amo, minhas ovelhinhas, já viu? Não. Então não é isso que você tem que fazer, mas você tem que falar igual Jesus. Quantas palavras de Jesus foram até, eu diria, duras, mas não duras no sentido como o provérbio está dizendo, duro de machucar a pessoa, de querer ferir a pessoa. Mas foi uma verdade que incomoda, mas uma verdade que incomoda que precisava ser dita. Então a palavra dura, e aí a gente tem que entender provérbio, não é que você nunca vai dar uma palavra dura, acho que você vai saber que é melhor controlar os ânimos e falar uma palavra controlada, mesmo que seja uma verdade que incomoda, do que falar uma palavra descontrolada que vai piorar a situação. Tá claro? Não se esqueça que provérbios não é uma fórmula matemática. Vai ter momentos que a gente vai ter discursos duros, tanto que no Novo Testamento tem uma hora que os discípulos falam assim de Jesus: duro é este discurso de Jesus, que Jesus falou, quem suportará? Aí Jesus então não está cumprindo provérbios. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Provérbios não é uma fórmula matemática, provérbio é uma instrução de sabedoria que você vai avaliar em que situação você vai utilizar aquela instrução, tá bom? Beleza. Oi. No próprio livro de Provérbios tem algumas versículos que parece que se contradizem. Parece, exatamente. Um ele fala tipo, não age de forma lúdica, e no outro ele fala assim, vai ter horas que você vai ter que corrigir de forma assim. Firme, né? Exatamente. Parece que está contradizendo, mas são situações diferentes. São situações diferentes. Você vai avaliar as situações e vai saber, eu posso usar esse versículo nessa situação, posso usar o outro versículo naquela situação. Mas em regra geral, quem fala demais, aí eu usando o ditado popular que eu falei no início, quem fala demais vai dar bom dia a cavalo, vai passar vergonha. Mas vai ter momentos que você vai ter que falar bastante. Entendeu? Tem que lembrar disso, tá? Vamos lá, capítulo 10, verso 19. Quem vai ser o corajoso que vem aqui? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Dá em nada. Quando você fala muito, o pecado acaba entrando nesse teu exagero de falar e não resulta em nada. Ou seja, seja moderado, senão você aumenta o risco de falar bobagem. É igual o ditado popular do cavalo que eu falei aqui. Quem fala demais, corre o risco de falar até com quem não tem que falar. Essa é a ideia. Passa vergonha, fala bobagem. Tá vendo que na própria Bíblia tem esse ditado de outra forma? Mas tem. Agora, não quer dizer que a gente vai estar falando sempre pouco. Aí o cara pegou o provérbio e falou, pô, vou falar pouquinho. Entendeu errado, né? É claro que a gente tem que ser controlado, moderado, falar pouco quando não precisa falar, entendeu? Mas vai ter horas que a gente vai ter que falar muito. Quer ver uma coisa? Quem já teve experiência de evangelizar, de falar com alguém sobre o evangelho, evangelizar não é ficar dando folheto não, evangelizar é falar com alguém, explicar o evangelho para alguém. Você já reparou que você
dentro de você fica assim, já falou, chega, para, alguma coisa dentro de você já falou que tinha que falar. Se ficar explicando mais, vai piorar, vai falar bobagem, igualzinho está escrito aqui. Então, é Jesus falando com você, é o Espírito Santo, sabe? Te ensinando que provérbios naquela hora tem que ser colocado em prática. Mas vai ter momentos que não, vai ter momentos que o Espírito Santo fala, deixa que eu vou te usar. Fala, você sente que Deus quer que você fale. E aí você abre a boca e de repente você nem lembra mais de tudo que você falou, de tanto que você falou. Mas foi porque Deus quis para você isso. A gente precisa administrar isso. Mas a regra geral é ser o quê? Igual o Natan? Não precisa ser igual o Natan. Natan é o jeito dele, tá? Mas é ser o quê? Moderado, controlado, tá bom? Vamos lá. Provérbios 15, 28 e 18, 13. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas mais respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Rapidinho, volta aí o começo. As pessoas corretas pensam antes de responder. Pensam antes de falar. Então, tá vendo? Reflita antes de falar. E o final, como é que é o final aí? As pessoas mais respondem logo, porém as suas palavras causam problema. As palavras de uma pessoa que fala demais causa problema. 18, 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então, obrigado. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Por quê? Porque vai dar a resposta errada. Às vezes é tão vergonhoso que uma pessoa que não ouve o que você perguntou, que ele dá uma resposta que não é só errada, dá uma resposta que mostra claramente que ele nem ouviu a pergunta. Por exemplo, vou usar para o meu lado da matemática, né? Eu pergunto assim, quanto é 2 mais 2? Então a pessoa tem que dar uma resposta 4, porque essa é a resposta certa. Mas se ela errasse a conta, falasse 5, não estava errado. Mas é pior do que alguém falar assim, quer ver? Quanto é 2 mais 2? Aí você, vou lá mesmo. Uma resposta tem absolutamente nada a ver com a pergunta. Quanto é 2 mais 2? Sim, eu quero, pode trazer. Entendeu? A pessoa é doida. É isso que ele está falando, tolo. O tolo, você vê que o texto falou tolo. Tolo em alguns momentos é chamado de louco, de nécio, sabe? Que não está bom da cabeça. Por quê? Porque você pergunta 2 mais 2 e tem que dar uma resposta numérica, um número. Mesmo que ele erre a conta, uma pessoa que não é louca, que está tentando fazer a conta, ela vai fazer errado, mas ela vai dar um número para a pessoa, como resposta. Aí o cara vai, eu vou lá. Pô, eu vou lá. O que tem a ver? Então é isso, vai passar o quê? Vai passar o quê? Vergonha. Provérbios 12, 17 e também o versículo 22. Quem vai vir? O que diz a verdade manifesta justiça, mas testemunha falsa a fraude. Agora o 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Muito obrigado. Então você vê que os dois versículos criticam a pessoa que é desonesta, a pessoa que não fala com verdade. Ela vai ter problemas na vida dela e ela vai ser tratada por Deus nessa questão. Então você vê qual é a consequência de uma pessoa que não é honesta na hora de você perguntar. Alguém pergunta para você, pô, o que você achou daquilo que eu fiz? Aí você, em vez de falar a verdade para o bem dela, você prefere não ser honesto. Né? Porque falar a verdade às vezes vai incomodar, mas não precisa ser grosso, mas vai incomodar. Você vai ter que falar, pô, cara, aquilo ali você deu mole, porque você podia ter feito de outro jeito. Né? Mas aí não. Aí você, para agradar, não, deu tudo certo, legal. Aí a pessoa depois vai se estrupiar na vida, porque você falou naquela vez que ela perguntou que estava certo. E aí isso é o quê? Desonestidade. Você não falou a verdade, não buscou a verdade na vida da pessoa. E aí a resposta de Deus, ou a consequência para a sua vida que Deus vai sentenciar para você é o desprezo dele. Deus não vai se agradar de você. Ele tem prazer em quem busca a verdade, quem fala a verdade. Às vezes, quem busca a verdade e fala a verdade, tem pessoas que abandonam essa pessoa porque ela fala a verdade. Uma verdade santa, correta de Deus. Mas por mais que ela seja abandonada, Deus, ele não a abandona, porque ele ama, diz o texto aí, ele tem prazer na pessoa que busca e pratica e fala a verdade. Quem não pratica a verdade pode ser que receba muitos amigos, porque ele está sempre agradando a pessoa em vez de falar a verdade. Tenha muitos amigos, muitos tapinhas nas costas, esse cara é tão legal, tão divertido, entendeu? Sabe? Mas, na verdade, essa pessoa não vai ser, Deus não vai se agradar dela, ela vai ser abandonada mesmo por Deus, deixada, preterida por Deus, deixada ao seu pecado e sentir as consequências do seu pecado, passar pelas consequências do seu pecado. Então a fala, ela tem um compromisso com a verdade.
A fala, ela tem um compromisso em ser gentil, no sentido de que eu tenho que estar falando no tom de acordo com a ocasião. De acordo com a ocasião. A melhor forma de entender isso é de acordo com a ocasião. Se a ocasião requer uma palavra mais enérgica para chamar a atenção de alguma coisa, você vai aumentar o tom. Porém, ainda assim, permeado de amor pelo próximo e pelo Senhor. Agora, a palavra tem que ser o quê? Moderada, controlada, nem muito nem pouco, né? E também tem que ser o quê? Reflexão, você tem que refletir, pensar no que vai transmitir e falar o quê? A verdade, mesmo que talvez não agrade a tantas pessoas, porque o seu interesse é agradar a Deus em primeiro lugar, tá certo? Tá vendo que ainda faltou a última orientação, mas cada cuidado que você tem que tomar na fala ajuda a moldar a sua fala para outra pessoa. Percebe isso? Vai ter que ser uma palavra gentil, de acordo com a ocasião, vai ter que ser uma palavra controlada, vai ter que ser uma palavra que você precisa refletir para não falar besteira, e uma palavra que contenha a verdade, mesmo que talvez às vezes incomode alguém. E por último, uma palavra que guarda os segredos e não vai trair, né, a confiança da pessoa. Vamos ver aí? Provérbios 11:13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Isso aí, obrigado. Então, cuidado para quando você falar, você não expor a particularidade, uma coisa sigilosa que foi compartilhada e confiado só para você. Entendeu? É um cuidado que tem que tomar. Tipo assim, pô, outro dia eu estava conversando com minha amiga, ele falou isso. Tá bom, mas ele falou e permitiu você compartilhar isso? Entendeu? Vamos pensar aqui, eu sei que vocês talvez nem usem mais Facebook, né? Facebook já é coisa do passado para vocês, né? Mais Instagram e outras coisas, mais TikTok, sei lá o quê. Então, nem telefone, entendeu? O cara já evoluiu, é só com o poder da mente ele já se comunica, entendeu? Ele é sinistro. Mas assim, o que acontece? O Facebook, não sei se você lembra, mas ele tem lá configurações que quando você posta alguma coisa sua lá, ele, dependendo da configuração que você fizer, não permite que outras pessoas compartilhem o que você fez, o que você colocou lá. O que quer dizer isso? Guardadas as proporções, quem decide o que pode ser compartilhado sobre você não é o outro, é você. Tá certo? E se você compartilha alguma coisa com alguém, você não está necessariamente dando autorização para aquela pessoa compartilhar com o outro. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com isso. Quando você for falar de alguma coisa que acontece... Agora, tem situações que não tem nada a ver. A pessoa não falou nem que pode, nem que não pode, mas você tem capacidade de ver que aquilo que foi conversado era um negócio público, é um negócio que todo mundo sabe, aí você pode falar. Mas tem coisas que não. Tem coisas que a pessoa fala assim, cara, eu estou passando um problema. Às vezes a pessoa vai falar, estou passando um problema na minha casa. Aí você chega e procura outra pessoa depois, querendo ajudar. Às vezes é querendo ajudar. Esse tipo de coisa acontece na igreja até com adulto. As fofoquinhas até com adulto. Olha o que acontece. Aí a pessoa compartilha, eu estou com um problema, a situação é essa na minha casa, assim, assim, assim. Estou precisando de oração, você vai orar por mim? Vou. Me dá uma orientação, se você tem alguma coisa na Bíblia que pode me ajudar a orientar, aí você até ajuda. Você fez certinho. Aí a parte que tu erra é depois. Aí você vai lá, procura um irmão. Queria pedir oração, irmão, pelo fulano que conversou comigo, falou que está todo mundo brigando na casa dele, batendo, ignorância, brigando, um batendo no outro na casa dele, eles estão quase morrendo lá. Então vamos orar por ele? Você fez uma fofoca gospel, né? Fez uma fofoca gospel, você pediu oração, quer ajudar a pessoa e contou tudo que está acontecendo na casa da pessoa e a pessoa não deixou, não autorizou você falar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de falar, também nessas horas, para não expor alguma coisa que foi compartilhado só para você. Entendeu? E a consequência é isso, atrair a confiança da pessoa. A pessoa, depois que souber disso, nunca mais vai te procurar para nada, assim, para falar nada. E até você ganhar confiança de novo, muito difícil. Mas, de qualquer forma, nada é impossível, né? O perdão está aí para isso. O outro que foi traído tem que perdoar também. Mas você vai ter que remar bastante para chegar lá e alcançar a pessoa de novo. Entendeu? Nossas palavras revelam o que está em nosso coração. E isso é importante. O que Provérbios defende aqui, Jesus esclareceu um pouquinho em Mateus 12, 34 a 35. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus.
porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Tesouro bom, coisas boas. Mas o homem mau do mal, tesouro, tira coisas más. Isso aí. Então quem tem dentro de si um bom tesouro, tira coisas boas. Quem tem dentro de si um mau tesouro, tira coisas ruins. Jesus está falando que a boca revela o próprio coração, o que está dentro do coração. E se você não toma estes cuidados, o que significa que o que sua boca está transmitindo, ou seu dedinho lá teclando em alguma coisa, digitando alguma coisa, compartilhando alguma coisa, expressando alguma coisa, ou às vezes não é a boca, porque a gente tem aqui do lado uma classe de surdos, então eles não se comunicam necessariamente com a fala, com o som, mas é com a expressão facial e com as mãos. Então essa boca aí deles, né, a boca, no caso aqui, é as mãos e a face. Vocês também, a parte da internet aí, do que vocês digitam e escrevem. Mas o que Jesus está dizendo é que o que você colocar para fora, para externar, para se comunicar, tenha cuidado, porque isso vai estar revelando o seu coração. E se você coloca para fora só coisas erradas, palavras de morte, coisas pecaminosas, significa que dentro de você não tem um bom tesouro. Provavelmente revela que dentro de você há um mau tesouro. Traduzindo para uma linguagem mais clara, significa que dentro de você há pecado e não há um coração purificado por Jesus. Mais claro ainda, significa que você não é sábio. Mais claro ainda, significa que você não teve um encontro com a sabedoria. Mais claro ainda, significa que você não encontrou com Jesus. Então, os cuidados entre ser sábio e tolo não é apenas parecer sábio para as pessoas e não passar vergonha. É para revelar de fato quem você é. E para você ser quem você tem que ser, que é uma pessoa que foi impactado, transformado pela verdadeira sabedoria, que é Jesus. E para terminar, algumas atitudes. Como ser sábio na forma que nos expressamos? Provérbios 13, 20. Abre aí. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os loucos, os tolos, acabará mal. Então, você tem que ter cuidado, no grupo 1 aí, você tem que ter cuidado com quem? Com quem você anda. Se você andar com os sábios, em vez de fugir deles, igual o outro versículo que mostra que o tolo foge dos sábios, se você andar com os sábios, você encontrará sabedoria junto com eles. Mas se você andar com os tolos, você vai reproduzir o que os tolos fazem. No Novo Testamento você tem uma frase, uma afirmação assim: quem com porcos anda, farelo come. Tá certo? Então, o segundo, Provérbios 22, 17 a 19. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável. Se você guardar em seu coração e se estiver todos eles presentes nos seus lábios, quero que sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Então, esses dois versículos, obrigado, mostram que a pessoa tem que ser perseverante, constante onde? No ensino do Senhor, no conhecimento, naquilo que o Senhor colocou, compartilhou com ele na Escritura. Tá bom? E o último, pode ler, por favor. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então, os três cuidados, as três atitudes que nós devemos ter para que a gente possa aprimorar na sabedoria, em vez de ser tolo, está em vermelho: andar na companhia de outras pessoas sábias, perseverar no ensino do Senhor, que é a palavra dele, e como vocês estão aqui na EBD, inclusive, e orar, porque o Senhor ouve a oração do sábio, como está no texto. Tá bom? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então não basta você ser o tolo, você vai atrapalhar os outros, se você não for uma pessoa disciplinada e que recebe a sabedoria e a disciplina. Quem recebe, aponta o caminho da vida. O sábio, ele não é sábio só para si,
Ele é sábio para apontar o caminho da sabedoria. O salvo, ele não é salvo só para si. Ele é salvo para apontar a salvação para outras pessoas. Para sermos sábios hoje, devemos estar sujeitos e submissos ao Senhor, em obediência à sua palavra. Para alcançarmos esse nível de sabedoria, nós devemos temer a Deus. Quem pode fazer isso hoje? Quem pode de fato temer a Deus nos dias de hoje? Somente quem tem um encontro salvífico, salvador, com Jesus Cristo. Portanto, para concluir, Jesus é a verdadeira sabedoria. Para tanto Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por hoje, por esta aula que tivemos. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu tens sido, desde quando o Senhor se entregou por nós, a nossa sabedoria. Muito obrigado porque hoje temos o Espírito Santo que nos alerta e nos aponta e nos dá condições de entender as verdades de Provérbios e podemos enxergar que para sermos sábios devemos ter um encontro com o Senhor. Continue, Senhor, fazendo a Tua obra em nós. Continue, Senhor, aprimorando o coração, o comportamento, a mente de cada um de nós, para que de fato expressemos aquilo que temos no nosso coração, que é a sabedoria, que é o bom tesouro, que é a salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.